Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Full Stack. Full Stacks. Tamo aí. Pessoal, Vamos a lá. aula anterior, né, vimos como criar um contexto Docker, né, Vinícius, para redistribuir nossa Exato. aplicação. Vamos pensar, o back-end, ele está auxiliando o front-end. Às vezes ele pode ser ele mesmo o front-end, então isso, o Full Stack prega muito isso, né? E dado o Às vezes ele pode estar momento. mais atrapalhando, às vezes ele pode estar mais atrapalhando que auxiliando também, né, cara? Exatamente. E dado o momento, o pessoal ele pode estar atuando como back-end para outros front-ends também fazerem a subida da aplicação. Vimos na aula anterior que o Docker Compose nos permitiria não ter 5, 6 ideias abertas ali subindo a aplicação em play em cada uma. E hoje a gente vai ver, pessoal, mais um benefício que a gente pode usar chamado Wire Mock, pessoal, que nada mais é do que fazer mocks um pouco mais físicos, né, com contexto HTTP. Em aulas de contexto Exato. de teste, no futuro, vamos ver também como isolar tudo isso também, né, Vinícius? Como fazer essas Isso. chamadas mocadas no próprio código. Mas, por enquanto, a gente vai deixar um exemplo para vocês de como ter um serviço rodando que faça essa representação. Exato, né, cara? Porque ele é uma das grandes vantagens de usar o WireMock é quando a tua API ainda não está pronta, né? Aí tu pode Perfeito, utilizar aí para criar uma massa de dados, etc. perfeito. Ou teu ambiente não está disponível também, alguma coisa assim. Um ambiente E sandbox também, né, Vinícius? A gente tem. é Não sei se você conhece, pessoal, tem importante. muitos contextos sandbox ali que a gente deixa uma API para a rua. E também, pessoal, é possível, como a gente tem alguns ambientes virtuais, como sandbox, algumas APIs como a Cielo, entre outras plataformas, tem um ambiente sandbox, pode mandar dar um try lá, ele vai te voltar um exemplo de resposta. O Edmoc ajuda nisso, né, pessoal? A gente não precisa ter uma infraestrutura toda lá para uma aplicação Exato. rodando, com vários casos de uso. A gente pode pensar em algum contexto de mock, né? Justamente Isso aí. para determinada request, ele manda uma resposta. Mas, sem mais delongas, Vinícius, vamos lá? É, só como nós vamos mostrar isso aqui para vocês, mas cuidado, né? A gente não vai usar para tudo o Aeromock, né? Então, Perfeito. saibam que existe, trabalhem com isso, mas não botem tudo, né? Porque Isso aí. o excesso de uso dele pode te atrapalhar, ele pode te Perfeito. dar falsos positivos, coisas assim quando você mudar de ambiente, etc. Perfeito. O aeromock.org, pessoal, então, o que nós vamos ver? Vamos ver, basicamente, como ele diz, um tooling flexível, né, para building mocks APIs, né? Então, como a gente falou, a gente quer criar um ambiente de desenvolvimento, né, como o Vinícius diz, desenvolvimento, né? Não é para fazer tudo e isolar, né, uma terceira camada ali, basicamente, para você fazer simulações. O que nós vamos Exato. fazer, pessoal? Vamos criar um projetinho agora, rodando com Gradle. Então já deixa aqui. E depois no contexto de standalone. Então a gente vai fazer as duas simulações, como fosse um servidor de aplicação rodando, um Docker, como a gente viu ali, e também um projetinho para fazer isso. Então, o que nós vamos fazer, Vinícius? Vamos criar o projeto aqui. Deixa eu Vamos lá. trazer o idea para cá. E nós vamos Ah, lá. agora começa a dificuldade. Agora Está aparecendo ali? tá aparecendo. Nós vamos fazer um file, new project. Vamos colocar agora. Está na pastinha Coffee IT Curso Full Stack. Depois vai ter o endereço do Git desse projeto aqui, né, Vinícius? Botaremos aí Vamos na chamar descrição do de curso, da aula. Wire Mock menos Full Stack. Vamos dizer que é um projeto em Java, que ele trabalha com Gradle e Groove, né, Vinícius? Essa é a DCL que Isso nós vamos aí. utilizar. Feito. Não nada mais. Depois a gente faz o Git repository ali. Vamos dar create e voa lá, Vinícius, né? Tá chegando o nosso projetinho. Eu vou puxar isso aqui para o lado para não atrapalhar. E bora. Primeira coisa, Vinícius, criamos um projeto completamente vazio, sem nada, 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 nada. Vamos chamar aqui, Vinícius, de nosso grandioso Coffee IT, né, pessoal? Maior Isso empresa de aí. desenvolvimento do mundo, pessoal. Não se iluda com Microsoft, com IBM, com qualquer outra que vocês tenham ouvido falar. br.com.coffeeit Aí. 1.0.0.snapshot, né, Vinícius?
Beleza. Estamos trabalhando com o IDEA, né? Então vamos dar um gás aqui, botar o IDEA como coisa. Se você tinha o Eclipse, pessoal, Posso tentar ajudar. largo o Eclipse aqui só para a gente trabalhar. Vou dar um refreshzinho, já está Deixa começando a ele. se achar Ele tá aqui. pensando, né? Ele tá pensando. Ele não E tá vamos lá. muito afim. Como a gente viu, pessoal, nós vamos utilizar, né, o Gradle Groove, né, como test implementation. Vejam, pessoal, que isso aqui é uma biblioteca de teste. A gente não vai utilizar ela nas ganhas, né, Vinícius? É só para no Isso. contexto de teste da aplicação. Então, vamos trazer o nosso cara para cá, pessoal, né, nas dependências, né? Então, temos aqui o Jupyter JUnit, né, pessoal? Versão Unity, 5, chamado que é o Jupyter. 5. Isso 581 aí. estão utilizando. E galera, nos contextos de teste, nós vamos usar uma ferramenta chamada REST Assured. Essa ferramenta aqui de REST Assured, pessoal, é um cliente HTTP que a gente vai utilizar. A gente pode deixar o link para vocês depois com calma, para vocês entenderem. É um cara restassured.io. Nada mais é do que a gente faz testes com o chamado HTTP e valida when, then. Então faz a É o chamada teste lá. unitário da chamada REST, né, Cleber? Exatamente. Vamos ver com calma depois, num contexto de Spring, isso aqui. Mas aqui o REST Isso. Assured é fora do Spring, tá, pessoal? A gente consegue fazer uma Isso aí. chamada HTTP e fazer a validação. Bom, para esse endereço aqui, tem que ter dado o status code com o body e tal. Então, mais ou menos esse cara aqui. Então, essa biblioteca, pessoal, a dependência dela, vou trazer aqui para cá na minha colinha, já vai ficar aqui para mim. Também testa implementation, é a biblioteca IO, REST Assured, REST 511. Assured. Tá, pessoal? Então, perfeito. E vamos dar um reload aqui para o nosso amigo ir se achando. E já baixou o REST Achar as Assured. coisas novas. Isso Isso aí. aí. O que nós vamos fazer, Vinícius? Vamos criar as pastinhas, né? Esse projeto aí sem nada. Ele precisa. Eu acho que tá sem nada aqui Source, mesmo. man, Não tenho nada. resource, Então, testes. enquanto ele vai baixando o mundo aí, vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. Nós vamos fazer mkdir menos psrc. Barra main. A gente vai só pro teste, Vinícius. Não vai ter Gostou main. pro teste? É, Então tá. pode ser. E aqui vamos criar Pode. resources também, que nós vamos precisar. Então, vamos ver se ele já se achou aqui. Deixa eu... Galerinha, para quem não tá utilizando o Windows aí no seu momento de desenvolvimento, o que o Kleber fez aí com esse MKD nada mais é que criar um folder, né, Kleber? Criar um folderzinho Isso dentro aí. como subdiretório ali. Isso aí. O que que eu fiz, pessoal? Ó, eu criei a pasta SRC, teste e resources já numa tacada só, né, Vinícius? Isso aí. E agora, pessoal, Facilidades do Linux, né? isso aí. Facilidades do Linux. E agora eu vou fazer o quê, pessoal? Vou criar a pasta Java dentro de teste. Então, a mesma coisa, ó, eu quero ali, ó, Java, que é aqui onde é que vai ficar os fontes, né? Os Isso core aí. fonts Java, né? Aqui ele marcou como, não está ainda como recurso, mas daqui a pouco ele se acha, né? Vamos, É. ali se Agora, aí, ó. achou. O cara vai ficando velho, vai pegando os macetes da ideia. Isso aí. É que é no tempo dela, cara. É no É, o tempo tempo dela. dela. O que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar agora um pacote, né, de Java, então, new package, né, br.com.coffeeit. Perfeito. E aí agora, pessoal, vamos criar uma classinha de teste, bem simples, chamado mock test. Pode ser, Vinícius? Se não Pode. for, quebra meu script daí também, né? Aí, Não, tudo que nós brincadeira. ensaiamos já. Ah, eu Brincadeira. poderia ter feito essa, eu deveria ter. Não, vou botar tal coisa. Perfeito, pessoal. O que que nós vamos utilizar aqui? Vamos começar então com primeira coisa, pessoal, o WireMock. Se a gente olhar as documentações dele lá, nós temos aqui Run a Standalone, no Android, com Spring Boot, né? Então vamos. Java User. Java User está aqui, ó, JUpyter Aí, ó. 5. Então esse cara aqui, a documentação dele mostra como fazer o stub, como fazer o ciclo de vida. Perfeito, nós vamos meio que por esse caminho aqui. Então o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar um WireMock Server. O que que o WireMock Server é? Ele é um cara que ele vai nos permitir subir e emular um servidor, né, Vinícius? Então, nós vamos Isso. fazer de conta que no meu teste aqui, nós vamos subir um cara. Então, se eu tivesse uma aplicação em Java e eu quisesse mocar uma chamada HTTP, eu posso usar o WireMock dentro do meu código-fonte para fazer esses mocks, né, Vinícius? Então, Perfeito? o que que a gente precisa? Vamos fazer um nosso bom velho de Unity, né? Então, para quem não conhece teste unitário, né, pessoal? Before each, vamos ver com calma nas próximas aulas. Antes de cada teste, nós vamos fazer um procedimento. E qual que é esse procedimento, pessoal? Nós vamos agora fazer um negócio chamado setup.
Que é isso? Nós Isso aí. vamos falar para o servidor, olha, onde tu vai rodar? Então, nós vamos fazer que o WireMock Server recebe new WireMock Server, e um dos argumentos que a gente pode fazer é qual a porta que a gente vai rodar. Eu vou deixar no 8090 aqui, porque daqui a pouco a Pra gente não. poderia ter uma 8080 rodando local, né, Vinícius, e fazer Isso. chamada para 8090, então, esse tipo de coisa. E nós vamos fazer o quê? O WireMock Server.start. Pessoal, aqui, nessa DCL, a gente pode passar bastante coisa. A gente vai depois ver com calma aqui na documentação. Nós vamos usar o modelo standalone também, vocês vão ver que dá para passar uma série de parâmetros. O que eu vou fazer também, Vinícius? Se vocês lembrarem lá no nosso curso, no Cofre IT, até a gente pode logar aqui, se a gente quiser. Tem uma aula lá para quem é de microserviços, os cursos, que é a transação financeira, né, Vinícius? E lá a gente manda um Isso. payload. Ficou bonita essa página aqui, né, Tá Vinícius? bonito, eu ia falar isso agora, cara. Eu gostei. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Vamos entrar no curso aqui de microserviços, por exemplo, que lá no microserviços e entre outros, a gente tem um exemplo do payload da aplicação, né? Então a gente manda uma Aí, ó. requisição, gera o Pra token, baixo. isso, e manda lá um Aí, ó. payload, né, Vinícius, de exemplo para nossa aplicação. O que a gente quer fazer? Bom, se tu me mandar esse payload, eu vou te dar uma resposta lá de criação e tá tudo certo. Então, esse é o mecanismo que o Aremoc vai fazer. E para isso, pessoal, nós vamos criar dois recursos, dois arquivos. Um payload de requisição e um payload de responsa. Pode ser, Vinícius? Pode. Então, nós vamos vir aqui no File, no Resources, tá, pessoal? Então, por isso que a gente criou a pasta de recursos. Vamos dar um File New, File, e vamos chamar aqui, ó, Payload. Ou seja, como a gente vai mandar o formato. E para isso, pessoal, nós vamos copiar na cara dura aquele formato, né? Que veio da Tá aí. transação. Então, com o beneficiário, agência, conta, o tipo de transação, valor. Bem como está no nosso exemplo lá de microservices e como a gente faz em vários cursos, como Quarkus, Spring e assim por diante. Vamos também fazer uma response, tá, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui? File new. Então, o que vai responder? Requisitou com isso aqui. Vamos responder. Como a gente viu no curso de Spring também, né, pessoal? Veio uma resposta do contexto ali, né, da estrutura. E o que é Isso essa aí. resposta, Vinícius? Eu vou colar aqui e vou explicar rapidamente. A resposta vem tudo aquilo que a gente colocou ali, mais uma situação, aguardando aprovação, e uma E data a de data. transação. E Então, é tem o isso. ID também, né? O ID é novo E também. o ID também que está lá em cima, né? Isso aí. Então, esses caras é o que vem na nossa resposta tradicional. Então, a gente criou um arquivo que vem com a request, um arquivo que vem para a response. Beleza? Beleza. Vamos Beleza. aqui e nós vamos também cuidar desse cara, né, Vinícius? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um private pet. Então, Aí. payload underline request. Beleza, Vinícius? Beleza. E private pet payload Response. response. Eu vou botar outra em caixa alta, porque agora eu percebi que eu estou colocando em caixa em snake case, né? Isso aí. Vou deixar para o Python isso aqui. Então, o que a gente vai fazer também, pessoal? Fazer a leitura desse arquivo aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Payload request, recebe. Vou copiar na cara dura aqui, Vinícius, porque aqui é tudo já aluno graduado, né? Então, ler um arquivo já está fácil. Vamos fazer um pets get, src, test source, payload request, né, Vinícius? Então, vamos pegar aqui. Perfeito. Aqui é Esse só é o payload, request, né? né? Isso, Isso aí. só payload. E vou fazer a mesma coisa aqui para o response. Vou começar a copiar na cara dura as coisas, pessoal, porque Mas isso aí é. já somos grandinhos É. aqui nessa aula, né? Beleza? Então, fiz o meu processo setup e agora a gente vai configurar os mocks, tá, pessoal? Então, eu tenho o arquivo de request e tenho o arquivo de response. O que nós vamos fazer, Vinícius? Vamos fazer agora um tear down também. O que é o tear down? Depois que acabar o teste, after it, vamos criar um método de public void tear down. Nós Aí, ó. temos que matar esse servidor, né, pessoal? Senão, se nós Exato. subisse de novo, iria dizer assim, ó, olha, já tem alguma coisa rodando em tua porta 8080. Então, nós vamos fazer o quê? O arimoxserver.stop, né? Nós vamos matar esse cara. Aí. Então, o que vai acontecer, Vinícius? Terminou o teste, ele mata o contexto do Arimox. Senão, no outro teste, ele ia tentar subir e falar, ó, a porta 8090 já está em uso. E agora, Riquinho, nós vamos para a construção dos stubs. O que é o stub, pessoal? É uma simulação daquilo que vai acontecer na request
e o que eu vou responder para ele. Então, vou colocar o setup stub aqui, que é um métodozinho que a gente vai chamar aqui, pessoal, no setup, né? Então, é um método que simplesmente a gente vai chamar para configurar essa estrutura. E agora, Viking, vamos lá então. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o wiremock server.stub for. Tá, Então, for. nós vamos Aí. criar um mapping builder, né? Para quê? Para post, pessoal. Então, nós vamos dizer que aqui a gente quer fazer um post. Fazer um, Então, deixa um ele import, né? Estático. portar Aí. estático, Resta. o post, né? Nós vamos fazer o quê? Que a URL seja equal to. Então, vamos também aqui. URL equal to. Então, ele está dizendo que tem que ser aquela URL. Isso aí. Lá, pessoal, se vocês lembrarem, é barra V1 barra transactions, né, Vinícius? Então, Isso. essa aqui é a sintaxe. E o que nós vamos fazer? Se mandar um post para cá, nós vamos fazer will return. Então, vamos retornar alguma coisa. E o que é essa coisa, Vinícius? É response. Então, nós vamos retornar um Aí. response, né? Com um header. Então, vamos botar um headerzinho aqui chamado content type, né, Vinícius? Então, esse já sabemos que a gente quer voltar application JSON aqui, né? Então, vamos colocar aqui application barra JSON. E o que mais, Viquinho? Com o status 201. 200. 201, quando a gente faz o post, né? Isso. É isso, né? Isso, criado. Isso aí. With status Bom, 201, né? 201. E o que mais? Uhum. E o body, a gente quer pegar aquilo que a gente trouxe, né, Vinícius? Isso Então, o que é o. body, nós vamos dar um files.read string. E o que mais, Vinícius? Aquele nosso cara, o payload, O payload response. aqui, response. Isso aí. Isso aqui volta um IO exception. Vamos jogar para o Para quem chamar. nosso método de assinatura. E nesse momento aqui, Viquinho, tá? Deixa eu ver aqui o que está reclamando. Ah, tem um ponto aqui errado. Tem um ponto aí. Fecha aqui, fecha lá, ponto e vírgula. Eita, Aí. nós. Beleza, Viquinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar então, um método agora de teste que simule isso aqui. Pode ser? Beleza, pode? Vamos lá. Então, nós vamos chamar aqui um arroba teste. Então, para quem não conhece de Unity, né, pessoal? Arroba teste é o que a gente vai realmente, efetivamente testar. E nós vamos fazer public void teste post. Né? Então, vamos mandar um teste transaction post. Pode ser isso. Pode ser, pode ser. Transaction post. E aí, pessoal, nós vamos mandar uma requisição para esse método aqui, como se fosse chamar uma chamada HTTP. E com isso, nós vamos simular, né, o comportamento que a gente quer da API. Então, como é que começa? Given, né? Então, é a primeira coisa. Vimos que o REST Assure tem esse... Isso é importante, né, Kleber? Porque o post ali que foi importado lá dentro do Stub4 é o post do Wiremock. Isso aí. E agora, no teste, nós vamos utilizar tudo que é o importado do REST Assured. Isso aí. Então, nós estamos aqui, pessoal. Nós podemos usar o when ou given. Então, nós estamos indo para o given. Então, dado, né, pessoal, uma condição de um body, então qual que é o body? Aquele files. Vamos copiar aqui, Vinícius, só trocando o Ali. payload e request, não é? Isso aí. Então, vamos fazer aqui. Então, dado aquele payload request aqui, né? Então, Só payload. Aí, request. isso aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um N aqui. Então, dado que eu mandei esse payload, nós vamos fazer o quê? Vamos dar um post, né? E o post Uhum. é para onde, Vinícius? O post, nós vamos agora chamar a nossa URL. Ah, V1 transaction. Isso aí. Localhost, agora é uma chamada HTTP normal, né, pessoal? 8090 barra V1 barra transactions. Isso aí. Então, nós vamos grudar lá naquele cara. Deixa eu tirar do final aqui. Beleza. E se acontecer isso, o que nós... Aqui já vamos jogar um método IOException, que já está Ele pedindo, parar de reclamar. para parar para a nossa ideia ficar mais tranquila. Dado isso, nós vamos fazer o quê, Vinícius? Nós vamos dar um N aqui. Então, fez isso aqui, post, deixa eu ver, post, beleza. E agora está fechando Não, o given, Ent já deu. when post given body, peraí, given body, tá aqui o body.
Depois do body, nós vamos fechar. Ah, já dei o post, né, Vinícius? Ali é o post, Então, agora já peraí. foi. O endpoint eu já tava. Já... Então, aqui é D, né, pessoal? No DZ. Desculpa, Isso, eu já tava é, D. Vamos extrair essa requisição. isso. Vamos pegar essa response aqui, pessoal. Vamos pegar o JSON-path dessa response. Vamos dar um get nesse JSON-path. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Podemos testar qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu vou testar o beneficiário. Beneficiário.agência, pode ser, Vinícius? Pode ser, Então, pode ó, ser. beneficiário.agência. Estou testando dentro do JSON, tá, pessoal? O que que a gente quer testar aqui? Então, nós pegamos esse cara e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um assert. Quem não conhece também, pessoal, isso aqui é sintaxe de JUnit, né? De Unity, Assert isso. that. Vamos dar uma vírgula aqui, que ela seja is, e daí aquele valor lá, pessoal, que a gente quer que venha, né? Código banco, a gente está testando, deixa eu ver. É Código agência. agência. Então, agência 1210, né? Então, vamos testar isso aqui. Vamos fechar aqui. E agora vamos ver onde é que a ideia grita. Aí tem que fechar o. Não é Gritou. Aí, agora foi. Gritou aqui, gritou lá. Não, Throws a peraí. exception. Aí É isso foi. que ele quer? Não, mas aqui tá faltando uma vírgula ali, ó. Tá faltando uma coisa, Vinícius? Não, tá faltando um. Não, foi. Que Deixa ele eu tá ver aqui que ele reclamando. tá reclamando. Saqueia dos imports. Vamos ver aqui. Pode ser. Tem um import com problema ali. Aqui ele Ah, tá. é o Isa, é o Isa, é o Isa, é o Isa. Olha o Isa ali. Aí. Aqui, ó. Isso Aí. aí, pessoal, não é fácil, viu? Vamos lá. Import. Não, não. Foi de novo. Você cortou de Deixa eu novo. dar um refresh aqui, que eu acho que ele não pegou todo o contexto de teste, né, Vinícius? Vamos ver aqui. Deuter em Guinea. Deixa eu traduzir para casa em Guinness. Vamos ver se tá tudo certo. Tudo certo. Vamos de Não, novo. mas eu acho que o teu import que ele tá pegando. Deixa eu ver se ele pega o outro aqui, o is. Ele tá pegando o is errado. Aí. Ele tá Ele pegando o tá is pegando errado aqui. do chassis. Isso aí. More actions. Ele não achou o JUnit. Ele não achou de Unity. É. Tenta botar o import na mão ali mesmo do Eu isso, vou você vai trazer, achar. vou trazer na mão. Ele não achou o Handcrest. Vamos fazer assim, ó. Aí. Não adianta, Vinícius. É Java, é Java, né? Não adianta, pessoal. Às vezes tem que sofrer, mas vamos lá. Então, o que que a gente fez? Fácil. Assert that, né, pessoal? Então, eu quero que, né, dado um request que a gente está pegando lá, para esse endereço, vamos extrair, então, vamos extrair do post a resposta, vamos ir na resposta aqui dentro do JSON-Path e vamos ver se é 1210. Então, se tudo der certo, Vinícius, vamos rodar e vamos ver o que acontece. Então, ele vai inicializar o teste, vai subir o iRemote, né, pessoal, se tudo der certo, Isso. vai fazer requisição, e aí com isso, ó, tá subindo o iRemote e passou. Não pode. Tem coisa errada, né? Ele não executou o teste, eu acho. Não, ele executou, ele executou. Quer ver, pessoal? Vamos validar se deu certo? Olha, eu validei a 1209, né? Vou trocar aqui de propósito. Vamos dar um run. Ele tem que dar um teste quebrado inválido, tá? Ó, tá testando. Tá Olha lá, ó. testando. Olha Quebrou, lá. ó. Isso aí, ó. Spec dos 10. Então, perfeito, pessoal. Então, milagrosamente, o nosso teste funcionou de início. Vamos fazer o seguinte, Vinícius. Vamos fazer o do get agora. Pra vocês lembrarem lá Ah, do nosso amigo. Nós temos o post e temos um get. O get, Vinícius, o que que muda? Eu vou copiar na cara dura aqui, que já fez o primeiro. Muda que a gente passa no path um só ID. o ID, né? É a mesma Isso coisa, aí. content type. Aqui a gente volta 200, em vez de 201 da 200. criação, né? E aqui o arquivo é payload response. Então, é a mesma coisa. É um outro stub. Em vez de ser post, é um get, tá, pessoal? Muda o URL que a gente estava recuperando o recurso. A gente já viu isso no texto Spring. E agora a gente vai fazer um testezinho. O que que vai mudar aqui, Vinícius? Nada. Na- só tem que ser um outro teste, né, gente? É um outro teste. Exatamente. Esse aí não dá para reaproveitar. Tem que Esse ser aqui em não. outro lugar. Vamos fazer um get, né? Aí. Aqui nós vamos mudar para get. Aqui o que que nós vamos mandar, pessoal? Isso é importante, tá? A gente vai mandar um código lá em cima e esse código tem que ser um mesmo de teste de baixo. Então a gente vai mandar esse payload aqui.
simulando como a gente tivesse criado, né? Esse cara aqui. Uhum. Perfeito. Então, esse cara aqui. O que que a gente vai fazer? Nós vamos ver aqui. Vamos jogar isso aqui numa responsive? Pode ser, Vinícius? Isso. Pode. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, estamos mandando para cá. Esse cara aqui devolve uma Não precisa response. mais, né? Esse cara aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, pessoal. Esse cara aqui vai uma response, tá? Então, aqui fica bom. O que que nós queremos fazer? Que, primeiro, vamos mudar um pouco o teste. O response.statuscode seja 200, que é o que a gente quer ali, né, Vinícius? Então, Isso seja aí. is 200. Então, vamos lá. É bom quando a ideia não te ultrapassa, né, Vinícius? Não te... Porque qual é o benefício de ter isso para uma variável? Porque agora pode fazer vários asserts em cima do mesmo cara. Isso aí. Atrapalhar em cima desse cara. Vamos testar o ID, Vamos lá. JSONPF.get. E aqui na raiz, pessoal, ó, o ID, né? Porque a gente está pegando o code, seja o quê? Tem que ser esse cara aqui, ó, né? Tem que ser esse retorno. Então, eu consegui validar 2 assets aqui, tá, pessoal? Isso aí. Então, vamos rodar essa classe aqui. E nessa classe, se tudo der certo, tem Ele que vai passar rodar 2 testes. tem que rodar 2 testes. Então, ó, fez o get e fez o outro. Vamos ver se quebrou alguma coisa, pessoal? Se a gente poderia fazer assim, ó. Só para validar. Eu até fico preocupado quando roda de primeira, assim, sabe, nisso. Não, aí pode ficar de tema de casa pro pessoal, pra baixar esse projeto e fazer o teste que teste a falha, né, Kleber? Tem que Isso aí. testar se o status code vem errado, se não vai funcionar, etc. Então, dá para trabalhar em cima disso. Perfeito. Ali, ó, agora falhou. Expected is, né? E Isso. ver esse cara. Então, vamos voltar para o normal, quer dizer que está tudo funcionando perfeitinho. Pessoal, esse é o primeiro modelo. Fizemos aqui, então, uma estrutura baseada em teste. Vamos ver agora uma estrutura que é, como a gente viu, a estrutura standalone, né, pessoal? Então, a gente viu lá que o Arimoc tem 2 formas de rodar. Uma é de forma standalone e a outra é de forma pelo Java, que é esse cara aqui. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? A primeira coisa que temos que fazer, no standalone, ele já diz aqui, é rodar um jar do Java. Então, nós vamos criar uma pastinha aqui no projeto, pessoal, chamado standalone new directory. Estou fazendo dessa forma, pessoal, para não usar o mkdir ali, né, Vinícius? Isso. Vamos fazer o get desse cara aqui. Então, vamos pegar esse linkzinho O aqui, link. pessoal. Vamos entrar aqui dentro da pasta standalone. Vamos dar um wget esse cara aqui. Na teoria, se for rápido a internet, foi. Foi. Não tá tão lento. Vamos fazer uma primeira subida, pessoal, só para testar, mas depois a gente tem que colocar os atributos. Então, o Java menos jar, né, pessoal? O arimoc. Se tudo der certo aqui, subiu o nosso arimoc, Subiu. beleza. Vamos matar ele, quer dizer que o jar tá funcionando. Clicar aqui para dar o refresh. Na primeira subida, o que ele já faz, pessoal? Aqui cria uma pasta files e cria uma pasta mappings. Files é para suportar qualquer contexto estático, HTTP. Vamos fazer um testezinho agora, inclusive. E mappings seriam os mapeamentos que a gente vai querer colocar. Então, vamos fazer o seguinte, Vinícius. Eu vou simplesmente copiar um arquivo aqui estático, que é o index.html, e vamos subir de novo. Ele nada mais tem um código HTML simples ali. Então, se eu subisse o Arimoc de novo aqui, pessoal, e for aqui no meu navegador e colocar a pasta... No 8080. Na 8080, localhost 8090, né, Vinícius? Falar que ele Não, subiu? acho que ele subiu no 8080. Não, 8080, olha aí, ó. Que coisa, né, gente? Ih, rapaz, o que que ele fez aqui? É que tem 2 pontos, botou 2 pontos. Localhost 2.8080. Subimos esse cara, o que que ele fez? Apareceu a página do Coffee NT, pessoal. Por quê? E tá bonita, né? Tá bonita, tá bonita. A gente temos que dar o braço a torcer que o pessoal fez um baita trabalho. Nós podemos colocar qualquer contexto estático, tá, pessoal? Então, a gente pode deixar ele como um servidor HTTP rodando e suportar qualquer estrutura. Então, o Arimoc também permite que a gente faça... eu quero fazer teste de um site inteiro. Então, ao invés de ficar chamando o HTTP naquele site, eu posso criar uma estrutura aqui e fazer o teste local. Perfeito. Nesse caso, o que interessa mais para nós, pessoal, são os mappings, tá? E o que que é nossos mappings? Se a gente olhar aqui na documentação do Arimoc, ele tem no início uma coisinha que é uma série assim, ó. Dado que tu faça uma request,
tu vai ter essa responsa, tá? Response. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nos interessa isso aqui. Então, eu vou pegar exatamente, pessoal, essa estrutura DCL e vou colar para nós aqui, ó. Vou criar um novo arquivo map chamado payload, new file, payload, underline, post, pode ser, Vinícius? Então, Pode. vou criar o primeiro mapping. E esse cara, pessoal, eu colei na cara dura, então o quê? Dizendo que vai ter a request, como a gente viu lá, o método post, o URL v1 transactions, e ele vai voltar response 201. E aqui, pessoal, na cara dura a gente pode fazer o quê, ó? A gente pode vir aqui e pegar aquele body que tem ali, eu já estava ali, mas de qualquer forma, né, Vinícius, eu vou fazer É de para novo. mostrar o que é mesmo, né? Exatamente, eu vou pegar esse payload aqui da response, ó, esse JSON, e vou colocar aqui dentro, ó, pessoal. Nada mais é isso que tinha. Se eu subir de novo o WireMock, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos aqui, Vinícius, uma URL do WireMock chamado mappings. Ali, ó. Deixa eu É vir o aqui, barra map. Aí. barra admin, barra mappings. O que se trata? Ó, localhost 8080, underline, underline, admin, underline, mappings. Então, seria isso aqui, ó, pessoal. Underline, underline, admin, barra mappings. Ele mostra todos os mapeamentos que a gente tem. Então, ele dá um ID 1 para ele e fala assim, ó, se tu fizer post aqui, eu vou te retornar 201 com esse UID. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa por isso do contexto de get, né, Vinícius? Então, deixa eu baixar esse Isso. cara de novo aqui. E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui no standalone mappings, Mappings. novo arquivo, file. Nós vamos colocar payload, underline, Get. get.json. Então, Kleber Vinícius tem que ser JSON? Tem que ser JSON, tá? Se sim. não for o arquivo Senão ele não JSON, consegue ler, né? Ele não consegue interpretar. ele não mapeia. Então, o que que nós temos lá, Vinícius? Só para o pessoal lembrar, temos request, né? Dois pontos. E aqui dentro da request nós temos abre parênteses, fecha parênteses. Nós temos o método, né? Então, eu vou trazer esse cara para cá. Então, temos o método. E dentro do temos a response. Então, temos o contexto de response também. E o response, pessoal, vai ser exatamente a mesma coisa. Ou Igual. seja, volta 200 aqui. Com o quê? Vamos pegar do arquivo de novo lá. Cadê? Resources. Payload aqui. É o mesmo conteúdo que a gente vai retornar do get, né, Vinícius? Então, Isso. não muda exatamente nada, né? Então, vou botar aqui também, só para o pessoal ver que é uma cola, mas não é uma cola tão grande, né, pessoal? Então, 200 e aquele body. Então, se nós subir de novo o ARMOC, pessoal, o que que acontece? Nós vamos ter dois mappings ali. Um Agora de foi. get, que vai passar aquele endereço ali, e um que vai retornar o retorno, né, Vinícius? Isso aí. Vamos testar? Vamos. Vai, abre Que, um. Fazer que um que a gente curl aí em cima desse cara. Isso. O que que a gente pode fazer também, Vinícius? A gente pode criar também, dentro do Standalone, eu tinha criado aqui numa colinha um SH, que seria um bash, né? E o que que tem Isso. esse SH? Ele está mandando alguns parâmetros. Desabilitar o banner, então ele desabilita isso aqui, pessoal, né? E não fica escrevendo no log da aplicação, que é justamente se a gente usar em muito tempo, pessoal, pode crescer a memória do Java, né? E isso aqui Isso. ajuda a deixar a memória mais limpa, né, Vinícius? Mais Isso. com nem tanto recurso. Vou colocar aqui um mais X para deixar como modo de execução, standalone SH, e vamos executar esse cara aqui e deixar ele rodando. Beleza, então, ó, viram que eles subiram sem o banner, né, pessoal? Sem proxy, o banner desabilitado, sem journal escrevendo e no modo verboso falso, para não ficar debugando tudo ali, enchendo o log. Vamos fazer uma chamadinha, Viquinho, pode ser? Vamos lá. Então, primeira chamada nós vamos fazer, pessoal, a gente pode vir direto aqui na aplicação, no browser, e rodar assim, ó, Vinícius. Chamei lá, ó, Voltou o JSON. fiz o get, passando o ID que tá lá mapeado. Ele voltou aqui, ó, pessoal, o conteúdo daquele cara. Se eu viesse aqui e mudasse esse contexto, ele vai dizer, ó, não tenho mapping para isso aí. Ó. Eu Isso não, aí. não tenho nada que feche com essa requisição que tu mandou, ó, where does not match, né? Então a URL não fecha, né? Então, isso é importante, pessoal, para quê? Para quando a gente tiver esses contextos de mocking, poder justamente dar o retorno esperado. Foi um retorno lá na Exato. aplicação que eu não tenho, eu vou ter que escrever aquele stub de novo para poder ser executado.
E o post, Vinícius? O post é a mesma coisa, pessoal. Vamos pegar o CUR aqui que a gente tem lá na aula. Então, se a gente pegar Tá aqui, ó, lá. pessoal, esse cara aqui é um CUR que a gente faz, né, para mandar esse contexto aqui. É que tá dentro do fonte, o Ah, tá post. da estrutura, né? Vou É, colar aqui o CUR, pessoal. Então, estou mandando um CUR para ver um transactions com aquele body, né, isso aí. que a gente viu. E ele me retornou, Já pessoal, retornou. aquilo que nós colocamos, aguardando aprovação, aquela data ali, né, aquele ID que a gente colocou. Então, Vinícius, é muito simples, né? Exato. O benefício é muito grande, a gente consegue criar esses contextos de emulação, a gente consegue não ter que estar subindo 20, 30 serviços ali, a gente consegue deixar um contexto de teste, por exemplo, o sandbox. Então, tem vários benefícios que a gente pode utilizar para esse cara aí. Exato. Em vários contextos isso pode ser útil, né, cara? Então, é uma técnica, é uma possibilidade que você tem aí no momento que você fizer ali uma associação junto com o time de front-end, o back-end, todo mundo, aquele design da API. Já escreve ali o request, o post, deixa pronto, ó, a gente vai desenvolvendo aí enquanto o meu time trabalha no desenvolvimento da API de fato, para depois só virar a chave, né? Tirar do stub e apontar para o serviço quente. Perfeito? É, nessa pegada aí que funciona hoje de fato um projeto real. Então, fica aí essa técnica para vocês utilizarem e conseguir trabalhar aí o front e o back em paralelo. Perfeito, pessoal. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Guardamos para a próxima aula. Lembrando, a aula anterior a gente fez o Docker Compose com todos os contextos de escrita do Kafka, Redis, né, Vinícius? A estrutura também do próprio BFF para assumir. Essa aula fizemos o Arimoc simulando o contexto mocado. Próximas aulas vamos ver teste de unidade, integração e de Isso aí. APIs. Vamos entrar no código ali, fazer uma coisinha bonitinha, né? Isso aí. Então é isso, Isso aí. pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu! Valeu.